Sim, Senhor, Tu és o poderoso Deus, o Deus de nossas vidas, Pai. Não queremos nenhum outro. Te confessamos, Jesus, como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós precisamos de Ti. Poderoso Deus, grandioso Deus, santo, santo és Tu, Senhor, Rei dos reis, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá. Tu és, Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O dono dos nossos dias, precisamos de Ti mais do que tudo, Senhor. Fala ao nosso coração, ministra a nossa vida, ajuda-nos, Deus, a ter entendimento, sabedoria, discernimento espiritual. Traz, Senhor, revelação do alto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, que bom que você está aqui, podemos dividir e compartilhar da palavra juntas. Aqui é o capítulo 2 do livro de Marcos, Marcos apaixonado por Jesus, que fala tanto dos seus milagres, dos seus prodígios, mostra Jesus como um servo de Deus. Então vamos lá, capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele pregava a palavra. E vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Bom, esse capítulo 2 já começou, né, com uma polêmica lá com os fariseus, né? Os mestres da lei. Jesus curou um paralítico, mas assim, esse paralítico tinha grandes amigos. Quatro amigos incríveis. Perceberam que onde Jesus estava não tinha espaço para nada, nem para um alfinete. E aí eles não sabiam como é que eu vou levar meu amigo para ser curado. Eles tinham tanta fé que o garoto ia ser curado, né? Que eles simplesmente subiram, né? E não só subiram na casa, levaram também a maca, o paralítico. Imagine toda essa logística. Eu, para subir um sofá em minha casa, um Deus nos acuda. Uma mesa, uma cadeira que seja, é um Deus nos acuda. Imagine subir uma pessoa que não consegue se locomover numa maca, e ainda destelhar a casa, e ainda baixar, ainda ter a estratégia de saber onde Jesus está, né? Para baixar ali, destelhar no lugar correto, baixar ali o paralítico para Jesus ver: uau, que é isso? E quando Jesus viu o paralítico, ele percebeu que mais do que a doença, ele precisava ser curado internamente, nas suas emoções, carregava uma culpa tão grande. Jesus disse: filho, teus pecados estão perdoados. Mais do que isso, eu e você precisamos de pecados perdoados. A gente precisa ter consciência do que a gente fez, né? O que eu falo sobre o pecado? A gente precisa identificar o pecado, confessar o pecado, se arrepender genuinamente do pecado. Deus leva o nosso pecado para o mar do esquecimento. A gente não volta mais naquele pecado. E aí a gente tem uma alegria grande, porque não tem mais consciência pesada, não tem peso nos ombros. O que você precisa hoje é renunciar ao pecado, largar o pecado em nome de Jesus. E mais do que a cura física, o que Jesus sabia é que aquele homem precisava do perdão de pecados, né? E claro, tinha os fariseus, aqueles mestres da lei, tinha a galera que sempre fica do seu lado, torcendo contra, né? Diz: como assim? Quem esse cara pensa que é para perdoar pecados? Porque até então, quem perdoava pecados era Deus, né? E aí eles questionaram e Jesus sabia. E Jesus disse: vem cá, é mais fácil dizer para ele que os pecados estão perdoados, ou então pega a sua maca, levanta e anda? E imagine que naquele lugar apertado que estava, do jeito que estava, Jesus: tudo bem, levante-se, pegue sua maca e vá embora. E Jesus curou. Então curou por dentro, né? A forma emocional, as emoções,
o coração e também por fora, né, o externo, o físico, a saúde, restaurou. E esse ano é o ano da restituição, o ano de você ser restituída na sua saúde, em nome de Jesus, nas suas finanças, em nome de Jesus, nas suas emoções, amém? Que você tenha amigos assim para te levar para perto de Jesus. E se você não tem, seja você essa amiga. Leve pessoas para perto de Jesus para serem curadas, libertas dos seus pecados, para ter uma vida com Deus. Amém? Vamos seguir aqui, a gente ainda está sobre os chamados, né, dos 12, que é o chamado de Levi. Lembra que era Levi, Mateus, cobradores de impostos, né, que os fariseus chamavam de publicanos, pecadores. Vamos lá, Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Jesus gostava de um mar. Eu dizia antes que Jesus era surfista, porque onde ele estava era sempre perto do mar. Então vamos lá. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me, Alfeu. Sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me, Levi. Levantou-se e o seguiu. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me, Levi. Levantou-se e o seguiu. Mais uma vez, né, o chamado e a obediência foi imediata. Será que a sua obediência que Deus tem falado com você tem sido assim imediata? Esse Levi era Mateus, né? Versículo 15. Durante uma refeição na casa de Levi, você vê que Mateus, né, Levi, estava tão feliz, que ele resolveu dar um jantar, um banquete. Convidou todos os seus amigos ali, uma galera que acompanhava Jesus. E olha, convidar Jesus para casa não era fácil não, porque ele não ia sozinho, ele era um combo, né? No mínimo ele tinha uns 12 ali com ele. Mas aí Jesus também trazia prosperidade, né? Onde Jesus entra tem a prosperidade e tá tudo tranquilo. Mas não era fácil não, imagine, você convida hoje Jesus para entrar. Na época tinha um combo dos 12. Eu vou te dizer que hoje tem o trio, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui, durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos, os pecadores, estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Ó, falando que é um combo e além dos 12 tinha mais. Versículo 16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? E ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Então, a gente viu aqui o chamado de Levi, ele era publicano, pecador. Ele era considerado, sabe o quê? Como é que fala? Auditor fiscal, que é um servidor público, né? Ele era tipo um servidor público federal, ele tinha status, ele tinha segurança no trabalho, mas ele decidiu seguir a Jesus. Então eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas imagina só que um servidor público, alguém que tinha uma segurança no trabalho, tinha uma estabilidade, né, financeira, estava tranquilão ali, mas estava por dentro sedento de algo, e era Jesus. E quando Jesus chamou, ele não teve dúvida, ele foi. Eu e você precisamos servir ao Senhor, ouvir o seu chamado e dizer sim, amém? Jesus é interrogado acerca do jejum. Fariseus. Você sabe que hoje a gente tem muitos fariseus, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o que? Esteja preparado aqui, viu? Leia a Bíblia que você vai saber responder. E outra coisa, se você tiver intimidade com o Senhor, quando você abre a boca é o Espírito Santo que fala. Então nem se preocupe com isso. Vamos lá, versículo 18. Os discípulos de João, os fariseus, estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? E Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo não jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornará pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, e se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Vinho novo, vinho novo. Nossa saudosa Ludmila Feber, né? Vamos seguir aqui, está terminando o capítulo 2, o Senhor é o Senhor do sábado.
Versículo 23. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhes perguntaram: Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E ele respondeu: Vocês nunca leram o que Davi fez com seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes eram permitidos comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, não um homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Amém? Que o Espírito Santo venha te trazer revelação desse capítulo 2, que você seja cheia de sabedoria e revelação do alto em nome de Jesus.